Sejam todos muito bem-vindos a mais um checkpoint da GoFi. Hoje nós vamos falar sobre mapeamento de processos na prática. Então, o que é mapeamento de processos, né? O ato de mapear os processos, né, ele vai auxiliar para que você consiga visualizar, enxergar todo o funcionamento da sua empresa, da sua organização. Então, normalmente você começa uma empresa, às vezes, muitas vezes até sozinho, né? Você mesmo ali tendo que fazer todas as funções da sua empresa. Só que ela vai crescendo, né? Todo mundo quer que a empresa cresça, se desenvolva. E com o passar da evolução, do crescimento da sua empresa, os processos eles vão sendo criados, eles vão surgindo. Então você tem mais tarefas para fazer, você tem que fazer processos de vendas, administrativo, financeiro, produtivo, né? Entregar o produto, entregar o teu serviço. E isso muitas vezes gera uma complexidade muito grande no dia a dia, porque tu tem que fazer de tudo um pouco. Então, o mapeamento ele vai te auxiliar a identificar todas as funções que você tem dentro da tua empresa, todos os processos, setores, o que tem que ser preenchido e principalmente padronizar essas tarefas, essas atividades. Então você começou sozinho, daí logo você acaba contratando mais uma pessoa, então pode ser um comercial, alguém que vai te ajudar a produzir, alguém que vai cuidar do financeiro, administrativo, e você começa a compor a tua equipe. Então, se você já tiver esses processos mapeados, vai facilitar muito a entrada de novos colaboradores na tua empresa. Além disso, os processos eles precisam ser evoluídos constantemente. Então, eu vou mostrar para vocês aqui duas técnicas de mapeamento de processo. Uma delas, inclusive, que está aqui já na tela, né, é o Bullet Point, que é bem simples, por mais que é um termo, né, um nome em inglês que a gente utiliza, mas é bem simples. Dá para fazer até com papel e caneta. E o segundo modelo que eu vou mostrar para vocês hoje é o fluxograma BPMN. Ele é um pouco mais complexo, porque ele tem vários símbolos que podem ser utilizados na hora de desenhar, mas também pode ser feito com papel e caneta, caso você não tenha aptidão ou não gosta muito aí de mexer com plataformas, né, com ferramentas digitais. Você pode ir para o analógico também ali com papel e caneta, que vai funcionar muito bem. O mais importante desse checkpoint é que eu quero mostrar para vocês como é fácil e seguindo alguns passos simples, alguns questionamentos, você conseguir ter a visão dos teus processos. E o quão isso é importante, porque vai fazer com que você tenha essa visão completa do teu negócio e também ir evoluindo esses processos conforme a tua empresa vai crescendo, conforme as situações vão surgindo no dia a dia. Então é muito importante não deixar isso engessado. Você vai mapear hoje, mas amanhã você tem que estar revisando de novo esse mapeamento. É um ciclo até de melhoria contínua que a gente chama. Então você não vai mapear, fazer isso aqui uma vez e colocar na gaveta e pronto, tá tudo certo. Não. Semana que vem, amanhã, vão surgir novas mudanças, o mercado muda, o mercado está em constante evolução, vem chat GPT, vem, né, inteligência artificial, surgem diversas outras tecnologias e formas de fazer o processo. A concorrência chega, bate na porta, vem com uma novidade e você tem que aderir àquilo, porque senão você vai ficando para trás. Então, o mapeamento de processos e a padronização, a evolução, é uma cultura. É algo que você tem que implantar na sua empresa para que se torne parte da cultura da tua empresa. Estar revisando esses processos e criando novos processos e evoluindo, muitas vezes simplificando, porque às vezes começa a ficar complexo, daí tem que parar um pouco, dar uma pensada, ver se não tem como simplificar tarefas para deixar mais rápido, mais ágil também. Então esses são alguns dos insights que eu quero deixar aqui para vocês hoje. E vamos lá, vamos colocar a mão na massa. Hoje eu vou usar um exemplo aqui de funil de vendas. Por que eu vou usar o funil de vendas como um processo de exemplo para mapeamento? Uma, porque normalmente é um dos processos que mais tem volume, porque você quer vender, então você tem aí um processo mesmo que você tenha um ticket alto e faça poucas conversões, né, venda menos, mas com valor alto, mas normalmente você tem que ter bastante lead, bastante contato, bastante prospecção
para conseguir afunilar e fazer uma venda de tickets maiores. Então, mesmo que a tua característica seja diferente, mas muito provavelmente o teu funil de vendas, teu processo de vendas, ele vai ter um volume maior. Mas não quer dizer que você só possa aplicar esse mapeamento, essas ferramentas para funil de vendas. Não, muito pelo contrário. Esse mapeamento ele pode ser feito para qualquer processo da tua empresa. Então, sei lá, eu tenho um escritório de advocacia, eu tenho uma empresa de consultoria, móveis planejados, agência de marketing, qualquer que seja o teu segmento, você vai poder aplicar essa mesma técnica que eu vou mostrar aqui hoje, ok? Então vamos lá. Usando o bullet point. O bullet point, até trouxe já aqui o exemplo, né? Nada mais é do que você edentar, escrever isso no Word. Eu vou usar o Notion, que é uma ferramenta que tem online aqui para escrita, né? Para escrever. Mas tu pode usar o Word, qualquer outra ferramenta que você esteja familiarizado já para escrita e que permita fazer essas edentações. Ou, como eu falei, o bom e velho papel e caneta também. Vai funcionar muito bem. Qual que é a grande sacada aqui do bullet point? A primeira coisa, deixa eu só separar aqui o processo, deixar ele de lado. O bullet point, então, nada mais é que essas bolinhas aqui de marcação do texto e tu ir edentando a descrição do teu processo. Então, como que a gente começa? Primeiro a gente começa colocando aqui qual é o setor que a gente vai mapear. Então, se a gente se basear com o funil de vendas, então colocar aqui as perguntas que você tem que fazer aí para você ir mapeando o teu processo. Qual o setor que nós vamos mapear hoje? Então, o setor vai ser comercial, por exemplo. Esse seria o setor. Depois, qual que é a próxima pergunta? Qual que é o nome do processo? Qual o nome do processo? Beleza, qual que é o processo? Posso colocar aqui processo de vendas, vou usar aqui o exemplo que eu já dei ali, né? Funil de vendas. Então, esse é o meu processo. Qual que é o próximo passo que eu preciso mapear? São as atividades ou as fases do meu processo. Então, pode chamar de atividade, etapas, fases, o que for mais familiar para você aí no teu dia a dia. Normalmente são atividades, né? Ou etapas. E aí fases, quando a gente vai falar ali de Kanban, quando a gente vai usar uma ferramenta como a Golfy para automatizar esses processos ou trazer ele para uma ferramenta, a gente usa o termo fases. Mas vamos usar aqui atividades que seria o mais comum. Então, quais são as atividades do meu processo? A primeira atividade, por exemplo, de um funil de vendas, a gente pode usar aqui como exemplo, deixa eu puxar para o lado aqui, ficar mais fácil de ver. Primeira atividade que a gente pode mapear seria a caixa de entrada, ou início do meu processo, que é onde vão cair todos os leads ou contatos que eu vou prospectar. Então eu vou populando o meu funil, enchendo ali a caixa de entrada com vários leads, com vários contatos. Eu vou chamar de caixa de entrada. Qual que é o próximo ponto para mapear aqui no bullet point? Vamos, por exemplo, mapear aqui quais campos fazem parte dessa etapa. Então, para eu cadastrar um lead, para eu cadastrar um contato, o que eu preciso de informação? Lembrando, na minha realidade, na minha empresa, no meu processo de vendas, porque cada processo tem uma característica. Justamente por isso que você precisa mapear. Não adianta pegar um processo de outra empresa parecida, copiar e colar para você, porque muitas vezes não vai funcionar. Tem informações, características, como por exemplo, se é B2C, se é B2B, então você vende para empresas ou você vende para o consumidor final. Tudo isso vai mudar as informações e os campos que você precisa identificar.
vou dar um exemplo aqui. Se for B2B, por exemplo, né, de empresa para empresa, então eu vou ter o campo empresa, que vai ser do tipo... Na verdade, não vou colocar o tipo ainda, porque o tipo daí é mais para a gente trazer para a ferramenta mesmo, que aí importa se é numérico, texto, se ele é um campo etiqueta, responsável, então tem outras parametrizações. Vou deixar aqui só o nome do campo mesmo. Empresa, ou, vamos melhorar, né? Nome da empresa, que eu estou prospectando. O nome do responsável. O que mais que eu posso ter de informação num processo comercial? O telefone, né? Que é extremamente importante. Aí pode ser o telefone do responsável também. Ou da empresa, né? Telefone comercial. O que mais que eu posso ter? E-mail. E aí começa a entrar uma série de outros campos que, como eu falei, vai depender muito da característica do teu processo. Se a gente está falando de inbound, outbound, por exemplo, é um processo de prospecção ativa, ou é um processo inbound, né, de qualificação de leads, onde esses leads entram automaticamente do site, de uma campanha, algo que vem automático, né, já cai os leads ali no teu processo para você qualificar e entrar em contato. Nesse caso aí eu teria outras informações, como origem do lead, um exemplo. E aí pode ser Google, Facebook, Instagram e por aí vai, né? Então tem várias informações que podem conter nesse campo. Bom, de campos para essa etapa eu vou deixar esses aqui mesmo para a gente começar. Então aqui a gente parametrizou. Deixa eu só colocar aqui. Parametrizou os campos. E pode ver que cada vez que eu vou adicionando uma informação complementar, eu vou criando essa hierarquia. Então essa que é a ideia do bullet point, né? Você ir adentando e criando as hierarquias. Então aqui eu tenho os campos do meu processo. Depois que a gente já mapeou os campos, a gente vai para as regras. Então, quais regras eu tenho para esse processo? Então, o que seria uma regra? São informações adicionais para aquela etapa. Então, quando caiu na caixa de entrada, agora faltou entrada aqui. Quando caiu na caixa de entrada, o que eu preciso fazer com esse lead? Então, se for um lead, no caso de um funil de vendas de qualificação de leads, então eu posso avaliar, posso fazer já a qualificação ou coloco uma regra assim, enviar para qualificação. Seria a próxima etapa, talvez, já do meu processo. Verificar se todos os campos estão preenchidos. Então, essas são regras. O que mais que eu posso ter aqui? Buscar em alguma ferramenta, e posso ter alguma ferramenta aí onde eu encontro mais informações sobre esse lead. Eu vou pesquisar no LinkedIn ou até no Instagram, vou usar alguma ferramenta, tem algumas ferramentas na internet onde você consegue, apenas digitando o nome da empresa ou CNPJ, conseguir saber quem são os sócios e mais informações sobre essa empresa. Então, buscar mais informações na internet.
Então, poderia ser mais uma regra que vai estar dentro daquela etapa. Então, isso padroniza o meu processo e também ajuda, né, com que os meus colaboradores, então se eu contratar um vendedor, alguém comercial, a pessoa ela entra no processo e ela já sabe o que ela tem que fazer naquela etapa. Então, faz com que ela não pule etapas, porque ela acaba esquecendo, às vezes, no dia a dia, e também que ela siga um padrão da tua empresa, o padrão que você quer que todos os teus comerciais trabalhem no dia a dia. Porque é o que é mais comum que a gente ouve bastante, né, quando a gente vai atender um cliente. Ah, Emerson, eu tenho aqui às vezes 3, 4, 5 pessoas trabalhando no comercial, mas cada um atende de uma forma, cada um tem um padrão, cada um tem o seu processo. Então é por isso que a gente cria essas regras e padroniza, para que todos mantenham a mesma qualidade de atendimento, façam da mesma forma. E aí é legal quando você estiver mapeando o processo, que é o que a gente está fazendo agora aqui na prática. Se você tiver esses usuários, né, o pessoal que executa o processo na prática, muitas vezes não é você, se você não trabalha diretamente no comercial, que é o exemplo que a gente está usando agora, então é importante envolver as pessoas que são os usuários-chave do processo. São essas pessoas que executam, porque senão você vai mapear também com o que está na tua cabeça e não o que realmente é o dia a dia deles. Então é importante, se você não conhece muito bem o processo, porque não opera ele no dia a dia, você só às vezes gerencia, acompanha as metas, as entregas, né, os fechamentos, então é importante você trazer essas pessoas e fazer esse mapeamento em conjunto. Eu aconselho sempre, quando é equipes pequenas, tu pode trazer todas as pessoas para a reunião. Mas se for uma equipe maior, tenta trazer só o líder ou o usuário que mais entende do processo. Porque senão vira uma bagunça também. Cada um dá uma opinião, cada um fala uma coisa, e aí tu nunca consegue chegar no modelo ideal ou até no modelo que é hoje. Porque nessa etapa até de mapeamento, muitas vezes a gente vai. O ideal é que a gente mapeie o estado atual e depois só que a gente vai inserindo novas etapas. Então, se você, vamos falar ali na frente, uma etapa de follow-up. Se eu não faço follow-up hoje no meu processo comercial, no meu processo de vendas, nesse primeiro momento do mapeamento, você ainda não insere essa fase, essa etapa no teu processo. Apenas insere no mapeamento a tua realidade atual, o que realmente você faz. Pô, Emerson, mas eu não tenho um processo comercial aqui ainda. Mas alguma coisa você faz, nem que seja atender o cliente via WhatsApp, responder e mandar um orçamento para ele. Então mapeia o que você faz hoje. Eu recebo o contato no WhatsApp, é a minha entrada, minha caixa de entrada no meu processo de vendas. Depois, o que eu faço? Entendo a demanda e na sequência envio uma proposta e acabou. Então não faço follow-up, não tenho uma etapa de aquecimento, não faço outras etapas do meu processo de vendas. Então mapeio o que é a realidade e depois a gente vai pensando no estado futuro. O que eu posso melhorar no meu processo da forma que ele está hoje? Isso é bem importante, tá? É um ponto muito, muito importante porque muitas vezes quando tu começa a mapear, tu já começa a viajar lá na frente. Mas se eu tiver follow-up aqui, se eu fizer um pós-venda, eu acho que a gente já vai ter um processo melhor. E isso é legal, é muito bom, mas tenta separar em etapas. Primeira etapa eu só mapeio, eu identifico como ele está hoje a minha realidade. Aí mapeou, tirou uma foto do estado atual, como ele está hoje, aí sim começa a pensar em melhorias, como que eu posso agora ter um processo comercial, um processo de vendas melhor, para que vai, né, trazer mais retorno, que vai entregar mais valor para o meu cliente, mais fechamento, mais conversão, então tudo isso, ok? Então essas são algumas dicas aí que a gente já vai trazendo para você otimizar também o mapeamento no dia a dia. Vamos lá, então a gente já mapeou qual o setor, qual o nome do processo, então setor comercial, o nome do processo é funil de vendas, quais são as atividades do meu processo, então a gente começou aqui pela caixa de entrada, quais são os campos dessa etapa, então eu tenho o nome da empresa, nome do responsável, telefone do responsável, eu vou ter o e-mail, a origem desse lead, então se a gente está falando aí de um processo de qualificação de leads, né, se tem inbound junto ou não,
e eu vou ter aqui já o mapeamento dos primeiros campos, ou quais informações que eu coleto hoje no dia a dia, lembrando no estado atual do meu processo. Depois a gente foi para as regras. Quais regras? Então, enviar para a qualificação, eu até poderia melhorar, né? Se todos os campos vieram preenchidos, aí sim enviar para a qualificação. Caso contrário, enviar para desqualificado. Se caso eu não tiver como identificar essa pessoa, não veio o telefone, não achei, né, nas redes sociais, algo assim, então vou desqualificar porque não tem muito o que eu fazer. Então, verificar se todos os campos preenchidos estão preenchidos. A gente mudou ali para cima agora. E buscar mais informações na internet. Então, não veio tudo preenchido. Então, tentar buscar mais informações na internet desse lead. Essas são algumas regras. E por último, outra informação bem importante é quais são as pessoas responsáveis ou qual o papel também. Se você tiver poucas pessoas, eu acho bacana tu colocar já o nome de quem vai executar essa tarefa, se tu já tem essa definição clara. Se não tiver, aí coloca pelo menos o papel. Então, quem que é qual é o papel da pessoa que vai executar isso? Porque, como eu falei, até numa empresa pequena, muitas vezes você vai fazer todos os papéis que a empresa tem, ou todos os processos. Mas se você tiver isso mapeado, tu já sabe que tu precisa contratar alguém para o papel de comercial, de vendedor, de SDR, né? E por aí vai. Então, eu vou colocar aqui, pensar aqui, colocar bem simples, tá? Um termo bem simples, vendedor. Aí tem SDR, tem vários outros aí que nem eu conheço, às vezes, todos os termos, aonde cada um se encaixa no processo de vendas. Mas vamos usar o vendedor, que é mais fácil da gente entender. E eu poderia ter também aqui já quem que é o responsável por esse papel. Nesse caso, vou colocar eu mesmo aqui, o Emerson, vou usar o Anton aqui de exemplo. Então tem o Emerson e o Anton que vão fazer vão ser responsáveis pela caixa de entrada do processo de vendas, do funil de vendas. Então, quando cair nessa etapa, a gente que vai avaliar. Então, ou eu ou o Anton vamos avaliar se os campos vieram preenchidos, se eu posso enviar para qualificação, ou seja, eu vou qualificar ali, e caso contrário, eu vou desqualificar esse lead. Então, o que eu tenho que fazer também nessa etapa? Beleza? Qual que é o próximo passo? Agora é continuar mapeando a mesma coisa que a gente fez para a caixa de entrada, a gente vai replicar para todas as atividades do meu funil de vendas. Eu vou copiar aqui. Não, copiar não. Deixa eu só achar onde é que está a indentação aqui. Então, aqui no quadradinho, ó, é onde está o nome do meu processo, caixa de entrada. Então, aqui embaixo eu vou colocar a próxima etapa. Vamos dizer que seja entrar em contato. Então, ele está no mesmo nível de indentação aqui da caixa de entrada. Eu coloquei aqui entrar em contato. Isso aqui é uma atividade, etapa ou fase do meu processo. Beleza. Então, seguindo a lógica aqui de cima, o que a gente precisa agora saber? Quais campos eu preciso preencher nessa etapa? Esses campos que eu preenchi na entrada do meu processo, eles vão acompanhar todo o meu processo, mas às vezes em cada etapa eu tenho que ir complementando o meu registro, no caso até do Kanban, o meu card, com as informações que eu preciso para aquela etapa, né? Preciso coletar naquela etapa. Então, entrar em contato, ou entrar em contato com o lead, com o cliente ali, potencial cliente, quais campos que eu preciso já para essa etapa? Normalmente, quando eu entro em contato, nem sempre eu vou conseguir falar com ele na hora, às vezes não vai me responder, pode ser que eu entrei em contato por ligação, por mensagem.
Então você pensa aí no teu dia a dia como que você faz. Eu vou usar aqui os exemplos mais comuns que a gente usa em funil de vendas. Então eu vou ter aqui qual o tipo do contato. Pode ser um campo. Aí eu vou dizer que eu fiz um contato por ligação. Eu vou fazer, né, um contato por ligação ou mensagem. Então vai ter um campo lá que eu preciso saber se eu fiz um contato, se foi por ligação ou mensagem. Para que serve isso? Para eu ir registrando na ferramenta que eu estiver utilizando as ligações e poder medir quantas ligações eu faço para entrar em contato com o lead, quantas mensagens eu envio para tentar um contato. Além disso, se outra pessoa for entrar em contato com esse lead, digamos que a gente passou essa demanda para outro comercial, ou a pessoa pegou férias, saiu, acabou sendo demitida ou pediu para sair da empresa, quem assumir esse contato, ele consegue retomar porque ele sabe quais foram as mensagens, quais foram as ligações realizadas, e aí retoma o contato a partir dali. O processo não se perde, nem os leads, nem as informações. Está tudo sendo registrado e mapeado conforme a gente padronizou. Qual o tipo do contato, se for uma ligação, uma mensagem, e pode ser o resultado da ligação ou da mensagem. Exemplos de resultado, né? Falei com o responsável. Tem interesse. Aí quais outros exemplos, né? Aí a gente pode ter vários aqui. Vou edentar mais uma vez com as informações possíveis dentro desse campo resultado do contato. Então, falei com o responsável, tem interesse, falei com o responsável, mas talvez ele não tenha interesse, que mais? Agendei uma reunião, uma apresentação. Eu posso fazer uma apresentação aqui do meu produto ou do serviço para ele. Beleza, de informações vamos colocar só essas duas aqui, esses dois campos que podem ser repetidos, né? Então eu posso fazer várias ligações, várias mensagens. Depois eu vou para as regras, certo? Mapeei os campos, agora vamos mapear as regras. Vou voltar aqui a indentação, só achar o ponto certo aqui agora. Agendei uma apresentação, depois eu vou para as regras. Então, quais regras? Quais regras? Oi. Sim, senhor. Vamos lá. Sim, melhorou? Beleza. Pessoal, se tiver alguma dúvida ou algum problema aí na transmissão, podem ir me avisando, tá? Lembrando que a gente está ao vivo, né? Então, podem ocorrer aí alguns imprevistos. Campos e regras. Então, agora, beleza, a gente mapeou as regras aqui para a caixa de entrada, agora vamos mapear para entrar em contato. Quais tipos de regras são comuns num funil de vendas? Por exemplo, entrar em contato primeiro por WhatsApp. Pode ser uma regra. O que mais? Depois, entrar em contato por e-mail. O que mais? Você é insistente. Entrei em contato por WhatsApp, por e-mail, talvez não obtive retorno, talvez sim. Então podem ocorrer aí várias situações. Não consegui, vou entrar em contato por ligação. E a gente pode também dizer aqui, repetir esses contatos ou tentativas 2 vezes para cada canal. Então, cada canal desse, WhatsApp, e-mail, ligação, eu vou tentar 2 vezes. Dar um intervalo de 1 hora
entre cada tentativa. É um exemplo também. Intervalo. Beleza? Então, aqui são algumas regras que a gente pode ter nessa etapa também de exemplo. E aí você vai mapeando aí no teu cenário quais regras podem ter também para o teu processo. E por último aqui, nessa etapa, a gente volta a mapear quem é responsável. Nesse caso, se eu tiver uma equipe grande, eu posso ter aí, então, quem faz prospecção, quem é o closer, né? Quem faz fechamento, e aí vai ter uma diferença, às vezes, de uma etapa para outra. No nosso caso aqui, eu vou dizer que é o mesmo vendedor que está fazendo, vai fazer a qualificação do lead, vai coletar mais informações e depois vai entrar em contato também com esse lead. Então, a gente já tem aqui duas etapas do nosso processo mapeado. A primeira é a caixa de entrada e a segunda é entrar em contato. Ou em contato também, dá para abreviar, deixar um pouco mais longo. Isso aí é questão de padronização, como você achar melhor para identificar o teu processo. Beleza? Eu não vou agora, repassar todas as etapas uma por uma, porque senão a gente vai ficar repetindo isso até o final. Mas a lógica eu acredito que você já deve ter entendido, né? Então eu mapeio todas as atividades do meu processo da mesma forma. Eu só vou complementar aqui com as outras etapas, mas não vou entrar em muitos detalhes em cada uma delas. Então a próxima fase, qual seria? Realizar reunião, por exemplo. Então digamos que eu agendei aqui uma apresentação, realizar apresentação. Vou colocar o nome. Então essa seria uma terceira etapa. Eu posso também ir enumerando aqui, né? Como ela pode ter várias etapas, eu posso ir enumerando aqui. Então a minha etapa 1 é a caixa de entrada. A 2, entrar em contato. A 3 seria realizar a apresentação. Vou colocar aqui descrever campos, regras e responsáveis. Só para a gente só para ficar bem claro que ainda poderia ir complementando aqui embaixo essas informações. Para a gente dar seguimento e não se estender mais do que o objetivo do nosso checkpoint de hoje, eu vou resumir aqui. Então, realizei a apresentação. Depois, o que eu posso ter? Posso ter um follow-up. Lembrando, né? Pode ser que você faça ou não faça isso na tua empresa. Aí, nesse caso, eu não mapearia nesse momento o follow-up, colocaria a realidade atual e depois a gente pensa em implantar uma etapa de follow-up e ir aperfeiçoando os processos de vocês. Follow-up, o que mais que eu posso ter aqui? E aí, qual seria a próxima etapa depois do follow-up? Posso ter um aquecimento. E aí já vou encerrar o processo com as etapas finais. Quais os tipos de etapa que eu posso ter? Eu posso ter aqui o ganho, né, ou fechamento, algo nesse sentido. E posso ter também o que eu falei lá no início, que seria desqualificado, né? Lead desqualificado. Lead desqualificado. Ou também perdido. Também teria essa opção. Vou dar um espacinho aqui para ficar mais fácil de visualizar. Se não estiver aparecendo aí para vocês na tela, eu vou puxar um pouco mais para cima aqui, ó. Deixa eu ver qual que é a mãozinha para puxar. Centralizar melhor. Então vamos lá, tenho agora todas as informações aqui que eu preciso para mapear meu processo. Só esse mapeamento já vai
te dá uma clareza de como é a realidade do teu processo hoje e o que dá para ir melhorando e testando no dia a dia. Mas também, para quem é muito visual, eu sou uma pessoa bem visual, então eu gosto também do fluxograma, que você pode, facilita para visualizar as etapas do processo. Eu acabei fazendo aqui no Inscol, né, que é uma ferramenta também que você pode usar aí gratuitamente, que tem bastante recurso. Como eu falei para vocês, dá para usar o Notion, até, deixa eu ver, né, não troquei aqui, mas tem o Notion que ele vai servir da mesma forma, né? Como eu falei, o Word, todos que permitem você criar, escrever, né? Criar um texto e edentar dessa forma. E, ou senão, o bom e velho papel e caneta também vai servir muito bem. E agora, para o BPM, dá para fazer na folha, dá para fazer com post-it na tela, mas eu vou usar uma outra ferramenta aqui, que é o BPM.io, bpmn.io, que também tem versão gratuita, você pode usar aí no dia a dia. E ele permite você modelar, desenhar o teu processo aí num fluxograma, que aí você consegue visualizar melhor o teu processo. Então, para quem aqui não gosta muito, às vezes, só da parte de texto, ou para quem é mais visual, o fluxograma vai ajudar bastante. Então, a gente vai trazer esse mesmo mapeamento que a gente fez aqui de forma escrita, a gente vai trazer aqui para o fluxograma. Esse mapeamento também pode ser feito em Excel. Não vou dar o exemplo hoje, mas pode formatar numa planilha Excel com as mesmas perguntas e informações que precisa para mapear o processo. Então esse é o BPMN, para quem não tem familiaridade com BPMN, ele é uma notação onde ele tem vários desenhos aqui que você pode usar para criar o teu fluxograma. Eu não vou entrar em detalhes o que é cada desenho desse, símbolo, quais os tipos, mas eu vou usar os básicos aqui para vocês entenderem um pouco o conceito, né? Então a bolinha sempre ela dá o início do fluxo. Vou colocar aqui início. E aqui, esse quadradinho ele representa a atividade, que é o que eu estava mostrando para vocês antes, né? Então, a atividade, a etapa ou a fase do processo de vocês. Nesse nosso caso, num processo de funil de vendas, opa, deixa eu fechar isso aqui porque acabei não usando. No funil de vendas, então, bom, vou usar todos os elementos que a gente mapeou aqui. Vamos começar pelo setor. Como que eu posso colocar aqui no meu fluxograma o setor? Para colocar o setor primeiro, a gente usa esse cara aqui, ó, que é uma raia. A raia, ela identifica o setor. Nesse caso, eu vou colocar aqui comercial. E também pode identificar os responsáveis. Seria comercial, vou colocar aqui vendas ou vendedor. Agora eu vou retomar aqui para o desenho que já estava começando. Beleza, depois o nome do meu processo. O nome do processo, deixa eu só ver onde é que eu posso colocar aqui. Cadê? Cadê a informação de texto? Texto. Ah, tá aqui, ó. Posso colocar aqui em cima. Então, vou colocar funil de vendas. Deixar ele aqui no cantinho. E esse quadradinho aqui, então, vai ser a primeira etapa do meu processo, que é a caixa de entrada. Beleza. Agora, aquelas informações que a gente tem aqui embaixo, que são os campos, as regras e também tem os responsáveis. Nesse caso, como todos são iguais, eu nem precisaria levar para lá, mas se não, levo junto só para ter anotado quem é responsável por essa etapa.
eu colocaria ele aqui. Quais são os campos, quais as regras, quais os responsáveis. Ele não trouxe a formatação, então eu vou reformatar ele aqui só para ficar mais fácil de visualizar. E pronto, olha só. Então a gente tem aqui o nome do processo para identificar ele visualmente. Tem outras formas de colocar o nome do processo, só não estou achando aqui agora. Mas aqui fica o nome do processo. A raia representa o responsável ou o papel que é responsável por executar essas atividades ou esse processo. Aqui eu tenho a representação do início, então quando ele começa por aqui no meu processo. A caixa de entrada, que seria a primeira etapa que a gente mapeou. E aqui eu trouxe também as anotações de quais campos vão ter nessa etapa, quais campos, quais regras e quem são os responsáveis. Eu posso ter várias informações, certo? Então, lembrando que ele é um recurso mais visual. Qual que é a próxima etapa? A gente vai ter aqui, uma coisa legal também é a parte da regra, né? Então aqui no BPMN a gente tem esse símbolo que representa decisões. Então eu vou colocar aqui, qualificado, qualificado. Então vai ser uma decisão. Está qualificado esse lead? Se tiver qualificado, ele vai para a próxima etapa, que a gente já mapeou lá, que é entrar em contato. Se não, a gente vai levar esse cara lá para o final, que é desqualificado. Então é legal no BPMN porque você consegue ver as decisões e quais caminhos que o teu processo, o teu fluxo pode tomar no dia a dia. Então, para explicar, às vezes até para fazer um treinamento com a tua equipe, porque isso também faz parte da cultura de gestão por processos, né? Treinar a tua equipe constantemente, trazer para a discussão os processos e as melhorias no dia a dia. Então, o fluxograma ele facilita muito para explicar, principalmente, como eu falei, para quem é mais visual. Então, aqui eu tenho um gateway, né, uma decisora, onde eu vou explicar para o meu usuário que está executando esse processo que na caixa de entrada ele vai ter que tomar essa decisão. Se o lead está qualificado, ele move para entrar em contato. Se não tiver qualificado, então está qualificado sim, ou está qualificado não. Se for sim, ele vem para cá. Se for não, ele vem para desqualificado. Beleza. Também tem mais umas configurações, não vou entrar em detalhe, mas quando é negativo ele vem esse risquinho na setinha. Então isso tudo são regras do BPMN, mas que não precisa, aí para você fazer um mapeamento mais simples, não precisaria não precisa usar todos os recursos, mas principalmente a decisão, as atividades e onde inicia e termina o teu processo. Vou colocar que termina aqui também. O que faltou aqui? Faltou ainda a etapa de apresentação, realizar a apresentação, follow-up, aquecimento e ganho. Vamos lá. Realizar a apresentação. Follow-up. Vou mexer um pouquinho aqui no desenho, porque senão não vai caber tudo. Follow-up, aquecimento e ganho.
Então aqui ele está de uma forma bem linear, mas a gente sabe que os processos nem sempre são lineares, né? Então a gente vai ter que identificar. Eu não vou me estender muito, porque já está dando o nosso horário também aqui do checkpoint, mas para já ir finalizando, o importante é vocês entenderem que tem decisões, que tem as regras, os campos e os responsáveis do processo, e que no fluxograma você consegue trazer as regras e também, de forma visual, mostrar as decisões que o usuário vai ter que tomar em cada etapa. Então, se está qualificado, sim, segue o processo. Não está qualificado, vai para desqualificado. Entrou em contato, conseguiu agendar uma apresentação? Ó, deixa eu até mudar um pouquinho aqui para dar mais exemplos. Agendou a apresentação? Se conseguiu agendar a apresentação, aí sim ele vem para realizar a apresentação. Se não, o que eu posso fazer? Colocar ele em follow-up ou mover para aquecimento. Aí depende da regra do processo de vocês, como vocês vão aplicar no dia a dia. Certo? Então, beleza, ó, aqui eu tenho, se agendou a apresentação, se eu conseguir, na fase de contato, agendar uma apresentação, ele vai encaminhar para cá. Então, ele vai apertar no botãozinho, se for dentro da ferramenta, da GoFi, ou então no dia a dia ele vai saber que ele tem que, de alguma forma, executar esse processo e conduzir para a próxima etapa de realizar a apresentação. Não conseguiu agendar? Então, move para follow-up ou para aquecimento, aí vai depender muito da regra de vocês, aí do processo no dia a dia. Depois, assim como eu fiz na caixa de entrada, a gente vai trazendo as anotações para cada tarefa, né? Então, aqui entrar em contato, a gente também anotou aqui as regras, vou copiar para cá. E aí eu vou ter as mesmas regras, não, são outras regras, né? Mas eu tenho as mesmas informações que eu mapeei usando o padrão bullet point, ou anotando ali na mão mesmo. Então tá, pessoal. Para o nosso checkpoint de hoje era isso. Nós vimos como mapear processos na prática e também usamos um exemplo aqui do processo de funil de vendas, mapeando um processo real e também dando vários insights, várias dicas de como você pode fazer isso na prática, tendo alguns cuidados aí de mapear primeiro o estado atual do teu processo e depois sim avaliar o estado futuro, o que tu pode trazer de melhoria aí no seu dia a dia. Aqui a gente só abordou o mapeamento, então tem um pouco também da padronização, e aí um próximo passo seria também automatizar, usar a GoFi, por exemplo, como ferramenta para gerenciar o teu processo no dia a dia, gerando os indicadores, monitorando as atividades da tua equipe, do dia a dia, e trazendo tudo isso num único lugar para que você possa otimizar os seus processos no seu dia a dia. Obrigado, pessoal, por participarem desse checkpoint. Eu vou abrir agora para perguntas para quem estiver ao vivo e vou encerrar só a gravação agora nesse momento.